Loki Meco! Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Loki Meco. Desta vez estou acompanhado pelo Fábio Reis. Fábio, muito bem-vindo. Olá, Pipa, boa tarde, é um prazer. Ora essa. O Fábio ingressou na Universidade do Porto, na Faculdade de Engenharia, em 2004. Em 2009 terminou o seu mestrado, decide prosseguir com o seu percurso académico, sendo que em 2013 termina o seu doutoramento e transita depois para trabalhar na Rolls-Royce, se não me engano. E em Correto, 2019 em 2019, começa a trabalhar para a Mercedes-AMG, High Performance Powertrains, que, para quem não está a par, é responsável pela manufatura, design, realização de testes e penso eu que também de corridas, de algumas das nossas equipas não só de Fórmula 1, mas da Fórmula E, como a Mercedes, a McLaren, a Aston Martin, a Williams e penso que no caso da correto. Fórmula E também a Venturi. Isto para dizer que pronto, é um grupo de pessoas bastante ocupado e desde já aproveito para agradecer aqui o tempinho que o Fábio disponibilizou para nós. Eh, Ora bem, Fábio, e por experiência própria, vejo que o pessoal da engenharia mecânica tem muito esta mania, ok, esta mania não, mas o hábito de se abstrair um pouco da ideia de que mecânica é só carros e de que engenharia mecânica é um curso de carros. E o Fábio vem aqui estragar isso tudo. Não, estou a brincar. Mas o pessoal tenta se abstrair um pouco disto, mas a verdade é que se tivesse de apostar que há um curso que em percentagem ao fim de semana está mais colado à televisão a ver o que é que se passa na Fórmula 1, eu diria que é mesmo a engenharia mecânica. E eu vou assumir que o Fábio, antes de estar envolvido profissionalmente na Fórmula 1, digamos assim, também era um fã. Sem dúvida. Antes de mais, agradecer uma vez mais o convite. É sempre um prazer, na medida do possível, partilhar um bocadinho a minha, digamos, o meu percurso profissional, sobretudo com estudantes de engenharia, uma vez que eu já estive aí e também apreciava este tipo de contacto com pessoas já no mundo empresarial, digamos assim, Uhum, na sua vida profissional ativa. Um, Indo atrás um bocadinho na tua introdução, eu não quero ser mauzinho, mas eu não acredito num estudante que vá para a engenharia mecânica que não goste de carros, aviões ou comboios. Não acredito, ok? Acho que um aluno de engenharia mecânica que não tem esta paixão por as coisas mais arrojadas da engenharia pura e dura, ah, com todo o respeito, então só vai lá dar pronto, se calhar está um bocadinho enganado. uhum. Até poderá depois, ao longo da vida, encontrar coisas mais interessantes, mais desafiantes. Eu não vou dizer o contrário, mas acho que a chama tem que ser, a meu ver, acaba por ser sempre esse tipo de, não é, de projetos Uhum. mecânicos mais arrojados. Eu até acho que Relativamente, quando o pessoal diz muito: "Ai não, não, isto tem a ver com carros, o curso não tem nada a ver com carros", eu acho que é um bocado, porque estamos zangados, porque se calhar aquilo que nos puxa até é mesmo isso, e depois quando vimos ao curso e temos de lidar com termodinâmicas e tudo mais, e depois nos perguntam sobre isso, não, isto quem me dera que fosse isso, e acho que ficamos um bocado exatamente. sensíveis. Exatamente. Há aquela questão de nós pensarmos que vamos para um curso de engenharia mecânica e vamos estar a apertar parafusos não é? Ou a lidar com, sei lá, carros de competição, etc. Isso também é um mito. Não Uhum. existe. Obviamente que há as Fórmula Students, que são algo, são plataformas, podemos falar mais tarde, Sim, sim. excelentes plataformas para dar o salto para a Fórmula 1. Relativamente ao facto de eu ser um fã, sem dúvida. Ou seja, eu era daqueles miúdos que acordava às 4 da manhã para ver o Grande Prémio em Suzuka, no Japão. E como tal, e depois no dia seguinte, isto desde o meu, sei lá, que me recordo, com 12, 13, 14 anos, se calhar até antes, mas de certeza absoluta, eu recordo-me de estar à mesa de almoço no dia 2 de maio de 94 e ver, infelizmente, não é, o acidente da Ayrton Senna. Eu recordo-me de Uhum. estar à mesa com o meu pai. Eu, na altura teria 6 anos, 8 anos, 8 anos.
recordo-me perfeitamente. Uhum, Não, foi em 94 exatamente, eu tinha 8 anos. Ahm, e depois, claro, eu via os grandes prémios e ia para a escola com outros amigos, sobretudo alguns mais, não é, mais close, mais achegados, uhum, a discutir o que foi o grande prémio. E como tal, houve sempre essa chama. Claro que depois, o facto de ter essa chama dentro não quer dizer que o salto para a Fórmula 1 seja direto. No meu caso, por exemplo, não foi. E é preciso também, temos que ser um bocadinho honestos e dizer que saltar de uma faculdade de engenharia em Portugal para uma equipa de Fórmula 1 é possível, há casos. Na minha empresa tenho dois casos, só somos três engenheiros e dois deles provenientes do técnico deram esse salto. Mas não estamos a falar, a probabilidade é baixa, uhum. sejamos honestos. Se para um aluno que está no Reino Unido é difícil, para uma pessoa que está fora do habitat do Reino Unido, ainda mais difícil. Mas as coisas acontecem, naturalmente. Lá está. E eu, há uns anos atrás, dizia que se calhar a única coisa do ponto de vista profissional seria não conseguir chegar à Fórmula 1, porque a realidade é que depois do meu doutoramento fui para a Rolls-Royce e na altura não pensava em Fórmula 1, porque estava muito, lá está, estava a desenvolver as turbinas para os grandes aviões, do ponto de vista da realização profissional, também muito, muito interessante. Mas a realidade é que depois a oportunidade surgiu. E aí abraça-se essa oportunidade e acaba-se por gostar, embora seja um ambiente muito duro. A Fórmula 1 é muito dura do ponto de vista profissional. E achas que o facto de agora estares envolvido profissionalmente com a Fórmula 1, isso te impede um pouco de apreciar a Fórmula 1 como uma fonte de entretenimento, como uma arte, como um desporto, como se calhar algumas pessoas veem futebol e agora, eh, agora estás, se calhar estás mais preso à componente profissional e não consegues ter aquela vontade, como se calhar outras pessoas têm a ver a Fórmula 1. Sim, é verdade. Porque as pessoas quando veem Fórmula 1 e pensam que o carro liga e desliga e está tudo bem, mas por trás há muita coisa que não está assim tão bem. E como tal, como temos acesso a todos esses detalhes, o coração já bate de forma diferente quando estamos a ver a Fórmula 1, sem dúvida. Sim. Daí, o prazer de Fórmula 1 agora é diferente, reconheço. Há aquela pressão de, epá, ou há um grande prémio que até estamos muito confortáveis e não há nenhuma indicação que possa correr mal, ou então já sabemos, epá, eu não sei se vamos chegar ao fim, por exemplo. Sim. A sério? Pronto. Sim. E se calhar então muda um bocado a experiência, mas eu até fiquei um pouco curioso porque eu, genuinamente, eu gostava de saber exatamente aquilo que o Fábio faz. Porque eu estava aqui a subir, não sei o quê, mas eu ainda não tenho, assim, pá, eu vou-lhe pedir também que seja uma descrição um pouco na diagonal, porque suponho que seja, era um pouco complexo, mas eh, queria que explicasse o melhor que conseguisse o seu trabalho exatamente. Ok. Um, E eu basicamente a minha função, embora mudou um bocadinho, mas eu continuo a fazer. Eu sou um engenheiro mecânico que basicamente cobre desde aspectos de design, desde o desenvolvimento do componente, desde a análise mais complexa envolvendo simulações numéricas, não é? Ou seja, certamente que vocês em engenharia mecânica terão disciplinas de Sim. elementos finitos, ok? Uhum. Prontos. E a minha responsabilidade é basicamente a, a lidar ou gerir todo o componente desde a sua fase muito inicial do sketch simples, não é? No papel, para a sua concepção do ponto de vista de design, a sua otimização através de simulações e redução de peso, etc, etc. Até depois à sua produção e instalação do componente. Embora, como eu disse, em função de uma reorganização recente, que é normal, a parte mais relacionada com a produção e instalação aí já não é bem a minha responsabilidade, embora por vezes eu sou chamado a assumir também, dependendo. Relativamente, também posso dizer,
a tipo de componentes que é a minha responsabilidade. Basicamente há duas grandes áreas. Numa fase inicial eu era responsável pelo turbo, ok? Por vários componentes que o MGUH, o MGUH, é mais fácil dizer em inglês, e o turbo, não é? Ou seja, Uhum, a maior parte dos componentes do turbo, incluindo o motor elétrico. E mais tarde também passei a ser responsável pelos componentes que são responsáveis pela entrada e saída nós dizemos gas exchange, ou seja, do ar que entra nos cilindros e sai, ou seja, as trompetas, falando em português, e uhum. todo o sistema de escape que liga ao turbo, neste caso, porque estamos a falar de V6 turbo. Prontos, essas Uhum. são as minhas responsabilidades. Existe algum desse trabalho, algum desse desenvolvimento tecnológico que acaba por depois ver luz no nosso dia a dia? Ou em outras, por exemplo, porque eu lembro, é assim, agora se calhar eu estou a referir mais à componente automóvel, mas eu lembro que vi qualquer Uhum. coisa sobre, mesmo em termos de transmissão de dados, a Fórmula 1 já usava tecnologia 5G antes do público. Mas por exemplo, seja na indústria automóvel, existe alguma tecnologia que é aprimorada nessas zonas e depois Sim. vê-los no dia a dia? Sim, 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 sim. Ou seja, no caso particular do motor de Fórmula 1, né, nós chamamos a Power Unit, porque estamos a falar numa unidade motriz híbrida envolvendo vários componentes, etc. Há vários aspectos que são depois traduzidos para o mundo atual. Um, Sobretudo a nível de gestão de energia, com a parte híbrida, ok? Uhum, Depois a Mercedes também utilizou o sistema do turbo, o turbo elétrico, que é uma denominação que nós temos cá, que é basicamente acoplar um motor elétrico com um turbo para basicamente tirar o lag do motor a combustão interna. Isso também já está em circulação no classe A 45 AMG. Claro, e depois há, digamos que todo digamos que a abordagem para resolver problemas que é utilizado. O que é mais interessante de ver é, no caso particular da Mercedes ou do grupo Daimler, é que o grupo Daimler encontrou na Mercedes HPP, ou seja, High Performance uhum, Powertrains, num centro tecnológico. Ou seja, embora o nosso grande objetivo é ser campeão do mundo de Fórmula 1, e campeão do mundo de Fórmula 1 é tão simples quanto isso. O board da Daimler chegou à conclusão que nós somos uma excelente plataforma de desenvolvimento de tecnologia de forma muito rápida. Porquê? Porque a cultura de Fórmula 1, a cultura de motorsport é no próximo fim de semana à prova, no outro à prova e no outro à prova. E se alguma coisa falha, nós temos que reagir rapidamente. E esta cultura não existe no mundo automóvel standard. É normal, claro. ou seja, as pessoas pegam às 8 e saem às 4. É normal, isso não existe no mundo motorsport. E então, isto é público, neste momento já é público, toda a plataforma elétrica com o objetivo de um alcance de 1000 km será desenvolvida cá, pelos meus colegas ou seja, mais de eletrotécnica, serão desenvolvidos cá. Porquê? Porque será rapidamente desenvolvido e depois será, digamos que, maturado, ou seja, a sua maturidade será otimizada então na Alemanha com o pessoal não é, da Daimler Uhum, e isso acaba por ser muito interessante do ponto de vista tecnológico e mesmo de futuro para nós uhum. como empresa. Sim, de facto, a competitividade nesse sentido pode ser um excelente catalisador para melhorias mais rápidas, porque, como estás a Sem dizer, dúvida. no mercado normal não há necessidade, se calhar, de estarmos tão na edge mesmo daquilo que é possível tecnologicamente. Eh, E depois não é só uma questão de edge, é uma questão financeira Pois, sim, 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 também. sim. Ok? Mas continuando neste paralelismo, existe. É assim, essa competitividade, eu se for trabalhar para uma empresa, estou a falar num cenário se calhar mais comum que não está ligada a um desporto automóvel, também é necessário termos haver esta competitividade e uma análise do mercado e tentar dar sempre, Uhum. estar um passo à frente. Achas que a universidade nos prepara
devidamente para esta luta profissional mais no futuro? Eu diria que sim, mas ao mesmo tempo diria que depende sempre de cada um, da forma como encaramos, não é, os projetos nos quais estamos envolvidos. Obviamente que, reparem, se me perguntarem agora, passado 10 anos, como resolver uma, uma equação diferencial de segunda ordem de Ricciardo, ou seja lá o que for, e se calhar já não, ou as equações diferenciais de Navier-Stokes, eu se calhar não vou lá neste momento. Eu também Na não vou altura lá. sabia, mas agora não vou lá. E certamente que 99% das pessoas saem de engenharia mecânica passado 3 anos, já não se recorda nada disso, o que é perfeitamente legítimo, e nem toda a gente necessita de saber isso. Um, mas o que eu acho que, pelo menos no meu caso, onde eu estudei, uh, tive, o curso obrigou-me, digamos, a desenvolver ferramentas peço desculpa, que me permitem resolver problemas. E isso é que é a maior vantagem. Porque há problemas complexos, menos complexos e a diferentes níveis. E em diferentes indústrias. E acho que é isso que a universidade deve nos preparar, mais do que os Hum. fundamentos teóricos. Peço desculpa. É assim, como já deves saber, a Universidade de Minho está a dar agora os primeiros passos no mundo do Formula Student. E para quem está a ver isto, vou deixar também na descrição a nossa página do Instagram. Mas qual é que achas que tem sido agora a função do Formula Student no mundo da Fórmula 1 e qual é a importância que isto vai ter no futuro e que já está a ter agora no mundo da Fórmula 1? Bem, primeiro, a Fórmula 1, como eu disse, a Fórmula Student acaba por ser sempre uma plataforma para, para o pessoal se preparar para o mundo da Fórmula 1. Porquê? Primeiro porque, por norma, a Fórmula Student é estruturada, a equipa de Fórmula Student é estruturada de uma forma muito similar ao que temos cá, no mundo real da Fórmula 1, ok? O que é Uhum, as diferentes equipas, dentro da Fórmula Student, não é? Vamos dizer, a equipa de engenharia, a equipa de aerodinâmica, a equipa uhum, eletrónica, etc. Depois o seu team leader, depois em cima deles o chief engineer e em paralelo o project manager. E isso é o que nós temos cá, é tão simples quanto isso. E logo, a Fórmula Student permite a quem participa estar dentro do que é uma estrutura Fórmula 1. Logo, isso é a primeira vantagem. uhum, Mas a segunda e talvez a mais importante vantagem é o facto de nós sermos obrigados a resolver problemas constantemente e a desenvolver coisas em função do, digamos que não é dos requisitos, mas em função daquilo que nos rodeia, do nosso orçamento, da nossa capacidade produtiva, etc, etc. E então é sem dúvida são as grandes vantagens da Fórmula Student. Como eu disse, e são poucas as pessoas que chegam à Fórmula 1 que não tenham passado pela Fórmula Student. Eu diria até mais. Quem vem diretamente da universidade para a Fórmula 1, quase garantidamente fez parte de uma equipa de Fórmula Student. Depois há os casos, não vou dizer especiais, mas casos, que foi o meu caso, em uhum, que a equipa de Fórmula 1 está à procura de alguém com umas características muito particulares para resolver problemas muito específicos. No meu caso, como estava no mundo das turbinas, não é? Na Rolls-Royce, eles foram buscar para ir para o turbo do motor, percebe? É um uhum. bocadinho assim. Hum, o que nós agora até está um bocado mais aberto isto, mas nós vemos muitas vezes estas discussões, às vezes entre discussões saudáveis, mas entre pilotos e membros da equipa e outros membros da equipa. Uh, Atualmente, o quão importante é para que um piloto esteja por dentro dos conceitos que se calhar se passam e que se envolvem na parte de trás da equipa? É, eu tenho que ser honesto. Quem pensar que vem para a Fórmula 1 e vai estar todos os dias a cumprimentar o Lewis Hamilton, o Bottas, o Toto, não vai estar. Claro que estou diariamente com o Howell, estou diariamente, ou estava
na altura com Andy Cole, quando digo estava, obviamente que não a conversar, ele está lá no meio de nós, pronto. Ou converso diariamente com o Chief Engineer, ou quer Chief Engineer de Trackside, quer Chief Engineer de desenvolvimento, pronto. Aí há uma relação mais próxima. Mas como eu disse, quem pensar que vem para a Fórmula 1 e estar em contato com Lewis Hamilton, não vai estar, de certeza absoluta, está completamente enganado. Agora, e daí estou a dizer isto para que, ou seja, eu não sei ao certo até que ponto, qual é o detalhe de conhecimento que, Sim, sim. que os pilotos têm, sei lá, da unidade motriz. Contudo, diria que em função da complexidade inerente das novas power units, não é? Sistemas híbridos, retirar energia, introduzir energia no sistema, etc. Eles são obrigados a perceber pelo menos o básico para poderem então extrair o potencial máximo do hardware. Agora, ir ao detalhe, como eu digo, há muitos termos técnicos que eles não vão saber, nem querem saber, e Nem pronto. precisam de saber, E não é? daí, exatamente, e daí existirem os engenheiros, os trackside engineers, que estão lá é para traduzir a complexa tecnologia em partes simples é? Que eles possam, que eles possam perceber. E também o outro lado, que é os track engineers serem capazes de traduzir as sensações que o piloto tem para nós, engenheiros, então desenvolvermos o produto, digamos assim. Claro, claro. Tem quase um loop de feedback Uhum. contínuo entre os pilotos e os engenheiros. Exatamente. Eh, há pouco estás a falar que pronto, é um fim de semana há uma prova e depois no próximo fim de semana há outra prova. Eh, vocês enfrentam cada Grand Prix como uma batalha distinta e se sim, tipo, o que é que estes novos circuitos que estão agora a ser implementados implicam e que novas dificuldades é que se calhar têm de enfrentar para pronto, passarem estes obstáculos? Eu diria que, por um lado, consideramos digamos, como algo completamente novo, por outro, é tudo igual no sentido em que os processos que vamos apresentar, utilizar para, não é, uma vez mais, tentarmos explorar o máximo potencial do hardware, são sempre os mesmos. Okay? Ou seja, o processo em si de perceber o hardware, perceber como é que o carro reage, etc, etc, é sempre os mesmos. Claro que depois isso é aplicado de circuito para circuito e, como eu disse, não é? Ou seja, um, os pilotos estão, por exemplo, neste momento, que é mesmo neste momento, certamente a conversar com os engenheiros, a transmitir essas sensações, a explicar, pá, isto aqui está bem, aqui não está bem. Mas o processo em si é sempre o mesmo. Daí dizer, por um lado, sim, porque é um novo circuito, por exemplo, Portimão, que foi o caso de Portimão, completamente novo, não sabíamos como é que iria ser a aderência, etc. Embora isso, lá está, da parte de Brackley, não da minha empresa, mas mesmo assim, como é que nós iríamos maximizar a entrega de potência ou de energia, que é o termo mais correto, em Portimão, embora as ferramentas que utilizamos para tentar perceber como é que se iria fazer, e todas as equipas usam, não somos nós, são todas, quando digo todas, Mercedes, Honda, Ferrari e Renault, depois com diferentes, obviamente, processos, mas as ferramentas acabam por ser sempre as mesmas, umas mais envolvidas que outras, dependendo depois do nível de desenvolvimento que cada equipa apostou. Uhum. Eh, vou fazer aqui uma pergunta, não sei se daqui é um bocado ousado, mas acho que não sei se há problema, se houver, então não há problema. Uhum. Para o próximo Grand Prix, tens alguma previsão assim em específico? Atenção que isto quando sair, à partida este já se Não, vai ter realizado. acho que não. Muito honestamente, acho que é olhar um bocadinho para os últimos resultados, melhoramos, uh, Uhum. estamos e isso é público, ou seja, o que eu vou dizer é público, estamos um bocadinho mais confortável a nível do conhecimento que temos de todos os nossos sistemas, desde carro, pneus, aerodinâmica, motor, e como tal estamos um bocadinho mais otimistas. Agora, Fórmula 1, como se calhar outro desporto qualquer, uh, hoje é branco, amanhã pode ser preto. Se chover, pode aparelhar tudo e como tal, vamos ver. É a única Uhum. coisa que posso dizer. Eu acho que não posso não mencionar isto, mas eu acho que houve agora recentemente uma nova onda de fãs
puxados para a Fórmula 1 e se calhar arrisco-me a dizer muito por causa da série do Netflix Drive to Survive. E eu queria saber quais são as tuas opiniões sobre isso. Se achas que eles a expõem demasiado, se achas que é bom porque traz de facto novos fãs, e se vês, não é? E se acompanhas, e quais são as tuas opiniões no geral? Eu, por acaso acho que a Fórmula 1 precisava de algo do género. Se calhar não do tanto vista, não tanto do ponto de vista de novela, porque há assim uma certa novela criada através dessa série, o que é perfeitamente legítimo, lá está, se vende, tudo bem. Mas eu acho que precisava, porquê? Porque eu acho que, por exemplo, muitas das vezes coloca-se em causa o porquê da Fórmula 1. Para que é que uma equipa gasta milhões por ano? Porque gasta milhões? Não pode, um, e como tal, não é? Eu acho que faltava algo que mostrasse, sobretudo a parte tecnológica, e isso ainda acho que ainda não está a ser feito, mas se calhar também não há interesse em mostrar toda a tecnologia. Mas acho que nós, por exemplo, Mercedes, aos bocadinhos fazemos isso, e com vídeos, etc. E quem quiser acompanhar, acho que acompanha. Porque, por exemplo, fala-se muito, para que é que se gasta tanto dinheiro a desenvolver um motor de Fórmula 1? Mas tecnologicamente, se formos a pensar, o motor de Fórmula 1 é provavelmente, se não mesmo, se calhar é mesmo, o motor da combustão interna, o sistema todo, né? Daí a dizer uma power unit e não dizer apenas um motor, uh, com Uhum, maior eficiência térmica à face da Terra, com cerca de 50%. Se pensarmos uhum. nos ciclos térmicos teóricos da termodinâmica, né, salvo erro, o máximo possível anda na casa dos 64% e nós estamos nos 50%. Atenção que este 64% poderá estar errado. Já foi há muitos anos e já não me recordo tudo, mas era algo do género. E se pensarmos que um belo carro de estrada, a eficiência térmica é 30% e já é muito, quer dizer, dá para perceber que para conseguirmos de 30 para 50 parece pouco, mas é gigante, meus caros. Isto é demais. E se calhar E falta esta eu recordo-me de ver divulgação ainda há uns tecnológica. tempos, a ver há uns tempos, a milestone que foi passar, eu se não me engano, acho que rondava os 44% e depois até mais, foi mais recentemente Exatamente. que se conseguiu atingir os 50%, Os 50. e isso foi uma E milestone que se consegue-se calhar para algumas mais. pessoas 6%. Uhum, Exatamente. E consegue-se mais. Só que se calhar depois a performance on track, não é? Na pista, não é essa. Mas se conseguimos rodar até ainda mais eficiente, mas se calhar aí não ganhamos provas. Isso não interessa. Isto é sempre um balanço. Mas sim. é. E isto, lá está, não é. Não passa para fora. Eu diria, infelizmente, porque eu acho que seria interessante passar este tipo de mensagem de forma mais aberta, de forma com uma plataforma de divulgação maior do que, por exemplo, apenas a Mercedes estar a comunicar isto. E se calhar isso na série da Netflix seria interessante. Agora, voltando à questão, acho que sim, acho que é interessante, mas uma vez mais, é algo que para nós engenheiros passa-nos um bocadinho ao lado. É giro, nós como fãs de Fórmula 1 vamos ver sempre, mas não nos impacta, não há impacto em nós. Sim. Eh, o quanto achas que é, falaste dos custos financeiros e de porque é que vale a pena este tipo de investimentos? O, quanto é que é necessário ter esta ideia como é que eu ia dizer? O quão necessário é para um engenheiro ter sempre constantemente as noções dos preços e dos custos e a questão financeira de tudo aquilo que estamos a desenvolver? É algo que está constantemente presente ou Não, não? não, 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 não. não, Há liberdade então. não. Se há performance, vamos. É Ok. basicamente. A não ser que seja algo de outro mundo ou que não vá de acordo com as regras. E aí para o exato no imediato. Mas, uma vez mais, nós aí somos. hum, há um guião e o guião são as regras. A partir daí, nós jogamos. Claro que vamos cá ver uma coisa. Se envolver, se calhar, uma atividade enorme de design, temos que avaliar. Aí é tudo avaliado, mas por norma, Uhum, não, não lidamos diariamente com o dinheiro. Isso aí, digamos que é o departamento de gestão, mas uhum. passa-nos um bocado ao lado, para ser sincero. Ok, exato. Tem os seus objetivos, tem as suas missões e
isso depois é responsabilidade de outras pessoas, não é? Eu queria Uhum, agora perguntar se tens contigo a tua sugestão cultural para nós e se tens alguma coisa uhum. para nos falar, para nos mostrar. Ahm, ora bem, a nível de sugestão cultural, eu tenho que admitir que não sou, se calhar não sou a pessoa, por exemplo, que viciada em leituras, ou aquilo que leio, se calhar são as coisas mais técnicas, mais Fórmula 1. Ah, um dos últimos livros que li foi, por exemplo, Animal Farm. Lá está, ao longo de um ano sou capaz de ler pá, 6, 7 livros. Não, tenho que admitir que não sou um leitor viciado. Mas, uma vez que estamos a falar da minha vida profissional, se calhar, a sugestão que fica foi um filme que me marcou, ficou sempre na memória, desde criança, desde que o vi, que é Mad Max 2, de George Miller, com Mel Gibson, acho que e com Tina Turner. E porquê? Porque fui. Lá está, desde que sou adepto de carros, e haviam aqueles carros todos transformados no deserto a Uhum. correr. E recordo-me perfeitamente quando ele acionava uma alavanca para ligar o compressor, não é? E é muito giro porque passado uns anos eu estou a desenvolver os compressores, os turbos da Fórmula 1 e então Se calhar com menos explosões e com menos fogo exatamente, e menos essa análise. guitarras. Exatamente. E esse é o mais recente. Esse é o mais recente. Sim, eu só Estava vi esse, eu só interessante. vi Estava esse. interessante. Mas gostei, por acaso. Quando começaste a falar É. de filme, eu até pensei que ias falar do aquele recente que. Ok, há o Ford versus Ferrari que saiu há uns tempos. Eh, Também interessante, mas lá está, acho que este aqui de Mad Max que é pai de 1992, 1994, nessa casa, pois, se calhar não é da tua altura. Eu era miúdo quando vi e fiquei simplesmente viciado. E então, pronto, é uma sugestão que fica. Foi esse filme que iniciou o percurso para a Fórmula 1. Não sei, mas digo isto às vezes, muitas vezes à minha esposa, que é sempre o filme eh, que, que eu associo digamos, ao meu percurso de engenharia mecânica, vá, diria assim. Sim. Diria assim. Ora, muito bem. Pronto, já estamos aqui, temos uma boa conversa, diria eu. Foi um prazer. Acho que Uhum, não vale a pena pedir ao pessoal para seguir para acompanhar, porque eu sei perfeitamente que quem está a ver isto o vai fazer. uhum, Gostava de mais uma vez agradecer a tua presença e a tua disponibilidade. E desejar o melhor das sortes para o resto do campeonato e mesmo ok. para a tua vida profissional. Uh, Desejar boa sorte. E agradecer a toda a gente que ficou até aqui, até ao final ver. Um, Espero ver-vos também na próxima edição do Loki Mekon, no próximo mês. Muito obrigado. Ok. Obrigado, eu. Deus. E pronto, terminou. Ficou muito bem, acho eu. Uh, Ok. É só isto. É assim, eu agora. Pronto, lá está nesta plataforma. Até posso carregar aqui no Stop Recording.